A empatia é apenas isso, não é se colocar no lugar do outro, do ponto de vista fenomenológico, tá? E no caso da violência, o outro ele só é visto como ameaça e negatividade. Quando alguém é violento com o outro, esse outro está sendo visto assim. E a ação é uma ação para anulá-lo enquanto outro. Ou seja, é uma ação dirigida ao outro. Isso conversa com a definição do Robert Simon, porque ele vai falar da finalidade da força física na violência como sendo uma finalidade para causar dano ao outro. Não é? Esse dano ao outro, na sua integridade, esse é o ponto, novamente, que a gente voltaria. Se eu percebo aquele ataque e aquela lesão que o outro me causa como uma lesão aceitável dentro de um consenso de que eu topo aquilo, aquele dano não é a mim enquanto outro. O programa Esporte Sociedade é um projeto da Universidade de São Paulo que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. O tema da entrevista de hoje é Violência e Esportes de Combate. O entrevistado é o professor titular da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, Cristiano Roque Antunes Barreira. Entrevistador é o estudante de doutorado na Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, Marcelo Oliveira. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Oliveira, sou doutorando em Educação pela USP, aqui na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Eu sou também membro do GPESP e do projeto de extensão de Sociologia do Esporte ao Público, neste canal Esporte Sociedade. Esse projeto ele tem como objetivo discutir e levar temas que a gente aborda aqui na universidade, relacionando esporte e sociedade, ou seja, investiga a dimensão social do esporte. Para isso, a gente entrevista acadêmicos e acadêmicas, profissionais que, de alguma forma, estão inseridos no campo esportivo. Esse vídeo tem relação com a segunda parte da entrevista com o professor Cristiano Barreira, que é professor titular aqui da USP, na IFERP, na Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto. É também professor orientador em 2 programas, o programa de pós-graduação em Psicologia e o de Educação Física. O tema da entrevista é sobre violência e esporte. Então, vamos acompanhar essa segunda parte da entrevista. Aproveita. Essa definição de violência eu achei muito interessante por conta de uma série de elementos que foram apresentados. Professor, você acabou também falando sobre os limites da violência em determinado momento, e assim eu posso passar, com a sua permissão, para a próxima questão? Claro, vamos lá. Como a violência ela se manifesta no esporte e o que seria essa questão, por exemplo, dos limites da violência, dessa questão de quando passa a ser um duelo, quando é uma briga, como é uma luta. Eu sei que o senhor tem uma série de estudos, até artigos científicos que tratam sobre esses conceitos, e aí se o senhor puder comentar um pouco sobre isso, seria bem interessante para nós aqui. Marcelo, eu vou dar um passo atrás só, porque quando a gente fala de limites da violência, tá? A gente aqui está delineando ou delimitando, achando aqui um mínimo denominador comum nessa experiência do inaceitável, que ela também pode ser modulada de várias maneiras, tá? O inaceitável, ele pode se sofisticar, né? Ele vai ganhar aí um senso de dignidade que vai apontar para um inaceitável muito antes da possibilidade de uma violência física, quando a gente tem uma condição de bem-estar social, uma condição de sofisticação mesmo da vida social, que nos permite isso, exigir mais do valor da vida social, da dignidade, etc., que é uma coisa que a gente almeja como sociedade, né? Mas a violência em si mesma, a rigor, ela por si mesma não encontra limites, né? O que eu quero dizer com isso?
é que quando a violência irrompe, é muito difícil fazer qualquer previsão precisa a respeito do seu desenvolvimento, né, de como ela, do que vai acontecer depois dela, né. Ela, por exemplo, ela pode intimidar e inibir a vítima, ela pode satisfazer o algoz, né, mas ela também pode ter desencadeamentos que são reativos, e ela escalar aí digamos assim, retaliações ou retribuições vingativas que, no limite do limite, de todos os limites, né, alcancem o que foi chamado já de guerra total, né. A guerra total é onde o que se intenta, o que se almeja, é aniquilar o inimigo, aniquilar o adversário, e não mais forçar o adversário, o inimigo, a se dobrar à vontade de quem, né, se impõe, né. Agora, uma vez ocorrida a violência real, uma vez que ela já ocorreu, né, o episódio de violência, tanto o episódio passado como o seu potencial, ou potencial de recorrência, dela acontecer de novo, ou seja, os desdobramentos da violência, que podem ser desdobramentos na forma de medo ou de desejo de violência, esses sim, traçam alguns limites. Então, na violência, como é difícil de prever o que vai acontecer, uma vez que ela irrompe, a gente não sabe se ela vai inibir ou exaltar, né? Ou seja, se ela vai intimidar ou se ela vai levar a uma retaliação no limite infinita, né, infindável, que pode atravessar gerações, que pode... mas a sua consequência, os seus desdobramentos, sim, podem aí anunciar tudo aquilo que contém a violência. Aquilo que contém a violência. E aqui, por contenção da violência, entenda-se nos dois sentidos do termo. Aquilo que tem a violência e aquilo que a impede, aquilo que a segura. Tá? E aí sim a gente encontra limites. Não os limites da violência propriamente dito, mas os limites para a violência. Tá? E isso vai comparecer na vida social na forma de tabus, de interditos, de regras, de ritos. Isso participa virtualmente da vida social como um todo. Tá? Então, assim, se as convenções da vida social e a vida moral não podem ser reduzidas a efeitos e a imunizantes da violência, que a gente poderia pensar isso, bom, então, no fundo, toda a vida social, todas as convenções e a moral, elas servem para nos imunizar da violência, e algumas perspectivas vão nessa direção. Eu diria que é mais ou menos essa leitura de um autor chamado René Girard, que é um grande teórico da violência. Do ponto de vista fenomenológico, isso seria problemático, a gente entende que não dá para reduzir a isso, mas a cada novo episódio de violência é possível enxergar uma ruptura de convenção ou uma falha moral que lembra a gente que sim, a violência tem sempre alguma participação implícita ou implícita nesses registros aí da convenção ou da moral. Tá? Então existe uma íntima relação, eu diria inseparável, entre ética e violência. Tá? E isso faz a gente lembrar da importância da questão anterior, tá? que nos encaminhou aí para uma fenomenologia da violência, que é a violência sempre viola alguém. A violência sempre viola alguém. Seja mediante uma agressão ao seu corpo, a seus afetos, a gente tem a violência psicológica, aos seus valores mais caros, que podem ser tanto simbólicos como materiais, um patrimônio, né, com o qual a pessoa se identifica todo, que ela sente a sua integridade violada. Tá? E aqui, quando a gente fala em violar alguém, isso significa que, por algum motivo, alguém age de modo a borrá-lo, a coisificá-lo. Em outras palavras, negar o outro como vetor de ação válida, ou invalida a sua integridade como sujeito desse corpo, desses afetos, desses valores. Tá? Então, existe aqui um fenômeno empático, que
para a fenomenologia, o fenômeno empático é essa possibilidade de perceber o outro como um outro, e esse fenômeno que diferencia, em termos de percepção, o outro de coisas. Eu percebo coisas, mas quando eu estou diante de um outro, eu percebo a sua presença. Isso vai desdobrar toda a problemática ética. A empatia é apenas isso, não é se colocar no lugar do outro, do ponto de vista fenomenológico, tá? E no caso da violência, o outro ele só é visto como ameaça e negatividade. Quando alguém é violento com o outro, esse outro está sendo visto assim. E a ação é uma ação para anulá-lo enquanto outro. Ou seja, é uma ação dirigida ao outro. Isso conversa com a definição do Robert Simon, porque ele vai falar da finalidade da força física na violência como sendo uma finalidade para causar dano ao outro. Não é? Esse dano ao outro, na sua integridade, esse é o ponto, novamente, que a gente voltaria. Se eu percebo aquele ataque e aquela lesão que o outro me causa como uma lesão aceitável dentro de um consenso de que eu topo aquilo, aquele dano não é a mim enquanto outro. Né? É um dano a algo que eu aceito, né? Que é uma dimensão corporal da minha experiência, que não fala da minha integridade. Né? Que não fala de mim enquanto pessoa por inteiro, que é o que acontece quando você vive a violência. Quando você vive a violência, aquilo te reduz àquele momento de ter sido coisificado. Então, é possível que isso aconteça nas práticas esportivas, e isso acontece. A violência, ela emerge nas práticas esportivas também. Mas eu consideraria que a gente não deveria chamar esses esportes de violentos porque eles causam danos que fisicamente podem ser idênticos aos causados em uma agressão física em qualquer outro contexto. Tá? Porque a sua natureza qualitativa, ela difere dessa condição. Porque a ação não é para anular o outro enquanto pessoa. A ação, ela é para anular a possibilidade de ação do outro dentro das normas daquela modalidade. Portanto, é uma ação destinada a vencer o outro, e ela pode, sim, dentro desse contexto normativo, ser uma ação que cause lesão, né? Porque isso é aceitável naquele contexto. Então, de novo, a gente tem aqui o critério diferenciando, que nos permitiria resguardar a violência, o fenômeno violento, de uma maneira que ele continue sendo um fenômeno determinante para a gente falar de valores. Ok? Então, a violência depende da empatia, tá? Ela depende de um reconhecimento do outro, mas ela visa anulá-lo. Tá? Enquanto o princípio de toda moral, em todo contexto, ela é algum reconhecimento do outro como tal, né? O que é sempre o reconhecimento de um valor, o outro como um valor. Tá? Depois a gente pode entrar em todos os problemas de como a moral impõe condições para esse reconhecimento, que podem ser condições, às vezes, exageradas, que nem todos concordam com ela. Então, você pode ter um valor moral com o qual eu não concorde, e isso tornar a nossa relação difícil. Né? Por quê? Porque você vai se comportar de uma maneira que, para mim, fere os meus valores, e eu posso considerar isso à beira da violência. E aí a gente tem todos os desencontros, sobretudo interculturais, que nos ajudam a pensar também como a violência e a moral participam disso, e como a gente requer aí um movimento ético de refletir sobre essas diferenças para poder pensar as condições de possibilidade de convívio social, etc. Ok? Não sei se eu me fiz claro, mas acho que essa é uma passagem importante para mencionar o tema dos limites da violência, ou a violência em si mesma não tem limites. Tá? A definição de violência, sim, ela requer limites para a gente pensar esse fenômeno. E depois as consequências da violência, que são consequências que atravessam toda a vida social,
elas são consequências que se colocam como esses limites, né? Os interditos, o senso moral, etc., que nos preserva de entrar em relações que beirem ou que realizem o inaceitável, tá? Eu diria, se as pessoas estão praticando esportes ditos violentos, é porque eles não são violentos para essas pessoas. Eles não as vivem como violentos. Certo. Vou passar então para a próxima questão, professor. A seguinte: levando em conta, você falou dos esportes de combate, se é violento, enfim, dessa questão da violência, a gente pensar, por exemplo, no octógono, que tem toda uma estrutura ali para vigiar os atletas, tem um árbitro, tem um treinamento por detrás, nos bastidores, para também pensar a segurança dos atletas, tem diversos dispositivos ali para monitorá-los e para causar os desdobramentos, né, numa situação de um descontrole, vamos pensar assim, no que os atletas estão fazendo, mas controlado, um descontrole controlado, como o sociólogo Norbert Elias ele define numa obra dele. Pensando nisso, como seriam as relações possíveis entre violência e os esportes de combate? Tá, muito bem. Essas relações, elas são essenciais, elas são determinantes. Por quê? Porque os esportes de combate, eles têm uma grande manifestação social, né, que eu diria que é a manifestação da cultura pop, principalmente do cinema, que vão pegar esse apelo que os esportes de combate têm para versar sobre a violência. E para versar sobre um outro aspecto dessas modalidades, que é o seu aspecto marcial. Então, não é raro que a gente enxergue nessas figuras da cultura pop, né, em filmes como Karate Kid, mas não apenas, a modalidade esportiva sendo usada como um campo de duelo. Ou seja, a disputa esportiva, a competição, é o espaço em que vai haver a solução, a resolução de um conflito interpessoal entre os personagens, né? Ou seja, eles estão voltando aqui para um sentido das práticas de combate pré-esportivo, que é o sentido marcial, em que elas são, porque elas não eram, não é no passado, elas continuam sendo praticadas como algo que se dirige, seja à defesa pessoal, em uma situação em que eu seja exigido a me defender ou atacar, eu tenho os recursos combativos para isso, uma situação de perigo, ou como uma prática guerreira, em uma prática em que certos valores conduzem o lutador, o praticante, o artista marcial, ao combate. Esses valores, eles sempre são valores que a pessoa se identifica de uma tal maneira que eles constituem o senso de honra da pessoa. Todo militar, ele tem um senso de honra claro, né? Esse senso de honra que está associado ao país ao qual ele serve, a defesa da nação, é aquele pelo qual ele entrega virtualmente, né? Porque não é que sempre aconteçam as guerras, mas ele se prepara para entregar a própria vida, ou, no mínimo, a própria integridade física. Ele corre um risco de vida em nome da nação, da liberdade, daquilo que se é definido como o senso de honra dentro do seu contexto militar. As práticas, as artes marciais também têm isso. Só que aqui o senso de honra, ele não precisa ser nacional. Ele pode ser um senso de honra, eventualmente, até só da modalidade. Então, por exemplo, modalidades em que as pessoas lutavam em nome dessa modalidade para prová-la como superior às outras. As pessoas que faziam isso, ou que fazem, né, se identificam de uma tal maneira que o valor próprio está colado ao valor
daquela arte marcial enquanto arte que pode se provar superior às outras, e ele vai praticar duelos. Então, o duelo está na cena aqui, de um sentido de valor que inaugura, digamos assim, um sentido de arte marcial. Sempre, toda arte marcial traz uma narrativa explícita ou implícita, seja como definição conceitual, seja como narrativa em que está implícito ali, que em uma certa situação a pessoa deve lutar, ela não pode deixar de lutar. Essa situação pode ser o risco de vida de uma pessoa que uma pessoa mais fraca está correndo, o risco à própria vida, a defesa de um valor, alguma coisa justifica que a pessoa combata. Se você tira isso, você não tem mais uma arte marcial, não é? Você não tem mais aquilo como arte marcial, você pode ter a modalidade esportiva de combate. Por quê? Para praticar um esporte de combate, eu não requeiro, né, eu não tenho exigência de um senso de honra pelo qual eu lutaria. É interessante também pensar que as artes marciais modernas, que eu costumo dizer que elas nascem, até tudo que eu pude estudar de história dessas modalidades, elas são inauguradas pelo Jigoro Kano, porque a gente tem um movimento aí de um Japão em transição de um regime militar, né, que era o regime do shogunato, para um regime de Estado de direito, ainda que monárquico, né, mas um Estado de direito em que a gente não tem mais um domínio militar dos samurais controlando o poder o poder judiciário e o poder de polícia, como era antes. A gente tem agora um Estado que faz isso pelos militares. E o Jigoro Kano reconhece o valor das artes marciais japonesas, a continuidade desse valor para algo que não que essas pessoas continuem sendo samurais, mas que eles sejam cidadãos. E quando é então que esses cidadãos que estão continuando a praticar artes marciais podem lutar, ou no seu contexto de prática, né? Podem combater, ou no seu contexto de prática, no contexto de duelos, que se justifiquem por algum motivo, ou em contexto de defesa pessoal. Fora isso, né, eles não vão ser ali convidados a controlar a sociedade a partir do uso da sua força. Ao contrário, o uso da força é um último recurso para a solução de conflitos que devem ser gerenciados na base do diálogo ou na base da legalidade, com um terceiro intervindo ali, que é o Poder Judiciário, né? E não a força resolvendo aquilo. Mas tem situações de perigo em que, eventualmente, saber lutar é importante. Então, as artes marciais modernas, elas vão se legitimar a partir disso, enquanto artes marciais civis. Tá? E é importante diferenciar marcial de militar. Embora o marcial aqui ele seja muito colado ao militar, as origens dessas palavras são diferentes. Marcial faz referência a Deus Marte, que era um deus da guerra, mas era um deus também da justiça, da guerra justa, se você quiser, que é uma concepção que se desenvolveu com muita precisão no direito romano, e que é um deus romano, não é mais um deus grego como era Ares. As artes ariais eram as artes, se elas existissem, né, as artes ariais, o deus Ares, que é o correspondente grego do deus Marte, ele era um deus disruptivo, um deus irascível, um deus que não tinha esse senso de justiça que Marte tem. Portanto, ele não é um deus militar, embora ele também fosse um deus da guerra, ele não pode ser reduzido a isso, ele é um deus da justiça, e esse simbolismo ele é importante. Então, elas continuam sendo artes marciais, mas elas são pensadas em um contexto que é um contexto civil, em um contexto que é adequado ao estado de coisas da sociedade que se organiza por um Estado de direito. Tudo isso é muito importante para a gente pensar esse contexto e para pensar também as modalidades esportivas de combate, né? Voltando à sua pergunta. Por quê? Porque não significa que esses praticantes, eles almejem, né, que praticar essas modalidades almeje a violência. Ao contrário, praticar essas modalidades é a possibilidade
de desenvolver recursos para lidar com situações potencialmente violentas ou situações violentas de fato. E esses recursos passam também por não ser tomado por uma situação agressiva de um modo que você se descontrole, que você perca o controle. Então, se há aí uma possibilidade de perda de controle, o que se almeja com essas modalidades não é a perda do controle, é continuar, e aquilo que a gente admira nos lutadores, quando a gente vê os lutadores, as práticas de combate esportivo é exatamente eles estarem sob o seu próprio controle. Quando eles perdem esse controle, a gente pode até reconhecer que era mesmo difícil, mas é onde a gente perde essa admiração, né? A admiração está justamente nessa capacidade de perder, de manter o controle em uma situação de muita pressão que se assemelha muito à briga. E quem não é preparado para aquilo, às vezes não consegue nem diferenciar um combate desse de uma briga, exatamente, de novo, por ser tomado por uma vivência que é como se fosse o inaceitável. Eu jamais aceitaria que alguém me atacasse dessa maneira, eu perderia a cabeça e morderia, bateria, chutaria, puxaria o cabelo, mas não aceitaria. Ou seja, ela é tomada por aquilo que nela seria vivido como violento. Eu diria que muitos dos esportes ditos violentos são ditos violentos a partir daqueles que não conseguiram vivenciar isso como algo diferente do aceitável, que é o que os praticantes, em geral, vivenciam. Né? De novo, a gente volta àquela dificuldade de se aproximar e de pensar o fenômeno violento. Né? Eu não sei se eu respondi precisamente a sua pergunta, que era sobre a relação entre violência e esportes de combate, é isso? É isso. Respondeu sim. Continue nos seguindo para a parte 3. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com sua participação.